Capítulo 20. De volta ao vale. O vale para onde o rei do amor as havia levado. Agora era mais belo entre os picos dos lugares altos. Toda essa região consistia em tranquilos jardins, pomares e vinhos. Aí cresciam as flores mais raras e belas e lírios de todas as espécies. Havia também árvores de especiarias e de muitas qualidades de frutas, castanhas, amêndoas, nozes e muitas outras variedades, até então desconhecidas de graça e glória. Os jardineiros do rei, sempre ativos, podavam as árvores, cuidavam das plantas e das vinhas e preparavam os canteiros para as semeaduras. Essas plantas o próprio rei as transplantava dos vales, cujo solo não oferecia boas condições para aquela região acima, onde elas podiam crescer e florescer, a fim de embelezarem outras partes do reino do amor, pelas quais ele passava. Eles tiveram muitos dias agradáveis, vendo os jardineiros trabalhar sob a graciosa supervisão do próprio rei e acompanhando-o enquanto ele andava pelas vinhas, ensinando e aconselhando os vinhateiros. Um dia, entretanto, Graça e Glória, com suas duas servas, andando por ali, chegaram a um lugar de onde podiam ver direto os lugares baixos, bem distantes. Enquanto observavam, avistaram um grande vale verde entre duas cadeias de montanhas, por onde circulava um rio brilhante como um fio de luz. Aqui e ali, manchas marrons ou vermelhas pareciam indicar vilas ou aldeias e habitações cercadas de árvores e jardins. De repente, Graça e Glória soltou pequeno grito, pois havia reconhecido o lugar. Ela contemplava o próprio Vale da Humilhação, o lugar em que havia morado em miséria por tanto tempo e onde recebera o chamado do pastor para os lugares altos. Sem dizer palavra, ela se assentou na relva e, continuando a olhar, pensamentos mil povoavam-lhe a mente. Lá embaixo estava o pequenino chalé branco em que havia morado, os campos onde os pastores guardavam os rebanhos do rei e os apriscos. Havia o rio onde os rebanhos iam beber e onde ela havia encontrado o pastor pela primeira vez. Naquele vale viviam todos os seus colegas de trabalho e os amigos no meio dos quais ela havia morado e desfrutado relativa camaradagem. Outras pessoas que ela havia conhecido estavam lá também. Ao lado da vila estava o chalé de tia Sombria Agourenta, no qual Graça e Glória havia passado sua miserável infância, com as primas Desânimo e Rancorosa e o primo Covardia. Ao pensar neles e na sua miserável existência, uma aguilhada de compaixão e pena atravessou-lhe o coração. Pobre tia Sombria, tentando esconder o sofrimento que lhe causava os casamentos desastrosos de suas filhas, e amargurada pelo vergonhoso comportamento de seu filho querido. Ela viu as residências de outros parentes seus, o solar do velho e decrépito Lorde Covarde, vivendo sempre torturado por frustrações e pela aproximação da morte. Lá estava a casa de orgulho. As casas vizinhas eram de amargura e de ressentimento. Debaixo daquelas árvores escuras morava a miserável autopiedade. Ela reconheceu as moradas daqueles que haviam perseguido durante a jornada para os lugares altos. Ao redor ainda havia as casas de outros habitantes do vale, pessoas que odiavam, desprezavam e rejeitavam o pastor. Enquanto Graça e Glória se assentava, olhando para o vale, lágrimas lhe vieram aos olhos e seu coração pulsou de dor. Aliás, duas sensações completamente esquecidas nos lugares altos.
De repente, ela descobriu que seus sentimentos com respeito à sua família e aos que moravam no vale tinham sofrido completamente transformação. Ela os via agora por um novo prisma. Antes, ela pensava neles como horríveis inimigos. Agora, ela os via como seres infelizes, como ela própria fora. Eles eram atormentados por seus diferentes e insistentes pecados e naturezas más, como havia ela sido devido à sua natureza medrosa. Eles eram escravos de suas tendências, de onde lhes vinham os nomes. Quanto mais horríveis os defeitos que os caracterizavam e quanto mais miséria suportavam, pensava ela, tanto maior devia ser a nossa compaixão. Ela mal podia suportar a ideia de, por tantos anos, não apenas ter tido medo deles, mas também de os haver condenado, desdenhado sua miséria, e dizendo a si mesma que a culpa de tudo era toda deles. Sim, ela, a detestada escrava do medo, a grande medrosa, os havia na verdade desprezado pelas coisas que os deixavam tão infelizes e horríveis, quando ela mesma era igualmente infeliz e escrava. Em vez de revelar sentimento de companheirismo e compaixão e desejo apaixonante de que fossem transformados das coisas que os tornavam tão detestáveis como o orgulho e ressentimento e a amargura, ela simplesmente os havia rejeitado e desprezado. Ao pensar nisso, virou-se para alegria e paz, assentadas ao lado, e clamou desesperada: nada podemos fazer por aqueles lá do vale? Deve minha tia sombria ser deixada sem socorro e as pobres rancorosas de desânimo também? E que dizer dos primos que nos seguiram longe na direção aos lugares altos, tentando fazer-nos voltar atrás? E se o pastor pôde libertar-me a mim, graça e glória, de todos os meus temores e pecados, não poderia ele libertá-los também dos males que os atormentaram? Sim, disse a alegria, que antes havia sido tristeza. Se ele pôde transformar tristeza em alegria, sofrimento em paz e grande medrosa em graça e glória, como podemos duvidar de que ele possa transformar orgulho, amargura, ressentimento e autopiedade também, se eles o aceitarem e o seguirem? E sua tia sombria poderia ser transformada em louvor e gratidão, bem assim como a pobre desânimo e a infeliz rancorosa. Nós não podemos duvidar de que eles possam ser completamente libertos de todos os males que os atormentam. Mas, exclamou Graça e Glória, como poderão ser persuadidos a seguir o pastor? No momento, eles o odeiam e não querem nem se aproximar dele. Então, paz antes fora sofrimento, disse tranquilo: eu soube que quando as pessoas são levadas à tristeza e ao sofrimento, ou às privações e humilhações, nos momentos de grande necessidade, elas se preparam para conhecer o pastor e buscar a sua ajuda. Nós sabemos, por exemplo, que tia Sombria Gourenta é desesperadamente infeliz em virtude do comportamento do pobre Covardia, e isso pode prepará-la para receber o pastor. Pobres desânimo e rancorosa, tão infelizes, ainda não têm sentido necessidade do pastor, mas é possível que seja agora o tempo de tentarmos persuadi-las a buscar o auxílio dele. Sim, exclamou Graça e Glória, tenho certeza de que você está com razão. Oh, se ao menos pudéssemos ir até elas, se ao menos tivéssemos o meio de ajudá-las a encontrar o que encontramos. Naquele momento ali, ao lado delas, soou a voz do rei. Ele chegou, assentou-se e, olhando também para o vale lá embaixo, disse gentilmente a Graça e Glória: tu que habitas nos jardins,
Meus companheiros te ouvem atentos. Faze-me ouvir a tua voz, Cantares 8:13. Graça e Glória virou-se para ele e colocou a mão no seu braço. Meu Senhor, disse. Estávamos falando sobre o povo que mora no Vale da Humilhação. Eles são meus parentes, sabes bem. Todos eles são grandemente desventurados e miseráveis. Que poderemos fazer por eles, meu Senhor? Eles nada conhecem sobre a alegria dos lugares altos e do reino do amor. Ah, minha pobre tia sombria gorenta. Eu morei com ela durante longo tempo e sei o quanto ela é infeliz. Eu a conheço, disse o rei. É uma mulher muitíssimo infeliz. E a sua filha Desânimo, continuou Graça e Glória, olhando para ele atentamente enquanto falava. Ela se casou com Covarde, o filho de Lord Covarde. Muito rico, mas muito mais velho do que ela. Ela é uma criatura miseravelmente desgraçada e egoísta. Eu creio que Desânimo nunca teve um momento de paz desde que se casou. Comentava-se no vale, antes de eu sair de lá, que ele tensionava a abandoná-la. E ele fez isso? Respondeu o rei. Ela voltou para o chalé da mãe, completamente desiludida e com o coração partido. Ainda há sua irmã rancorosa, pobre alma. Sua língua ferina fez muitos inimigos e a afastou dos amigos. Ela se casou com timidez e são desesperadamente pobres. Moram em um pequeno quarto alugado na casa de meu primo Amargura. Não posso suportar o fato de viverem em tão tristes condições, enquanto eu moro aqui no reino do amor. Eles são infelizes, por certo, disse o rei, mais benigno e mais gentil que antes. Acabam de perder a filhinha, a qual a pobre rancorosa esperava que lhes fosse um conforto nas suas tristes circunstâncias. E então, continuou Graça e Glória, hesitante, a seu irmão covardia. Ela baixou o olhar, fez uma pausa e então continuou rápido. É o membro mais infeliz de toda a família. Ele tem partido o coração da mãe. Nenhuma de suas irmãs conversa mais com ele, que vive vagando pelo vale, odiado por todos. Eu o conheço, replicou o rei, gravemente, mas com um ar de riso. Eu o conheço bem. Você não enxerga o quanto fala sobre sua desventura? Muitas vezes tenho sido forçado a intervir e puni-lo, tentando corrigir suas manias de valentão. Mas apesar de eu haver castigado severamente, eu não o entreguei à morte. Não, não, gritou Graça e Glória, implorando. Nunca faças isso, meu senhor. Oh, eu te peço. Descobre algum meio de salvá-lo e libertá-lo de si mesmo, como me libertaste a mim. Ele não respondeu de imediato, mas olhou para ela com Teman com o semblante feliz, e depois disse: Eu estou mais do que ansioso por fazer o que você me sugere. Mas, Graça e Glória, essas almas infelizes sobre as quais acabamos de falar não me permitem entrar em suas casas e nem mesmo consentem que eu lhes fale. Eu preciso de uma voz que fale por mim, persuadindo-os a permitir que eu os ajude. Sei o que queres dizer. Nós iremos lá embaixo contigo. Falaremos com eles e mostraremos o que tens feito por nós e o que queres e podes fazer por eles. Você acha que eles ouvirão? Perguntou sorrindo e muito gentil. Não acho que será fácil, pelo menos no começo. Eu não teria forças para fazer o que me ouçam, pois nunca me comportei de modo gentil com eles. Mas tu me ensinarás o que devo dizer. Tu me ensinarás e eu falarei por ti. Ó, meu Senhor, apressemo-nos e desçamos. Quando eles virem o que fizeste por mim, quando virem a paz e a alegria,
eu penso que no final vão desejar a tua ajuda também, em virtude de se terem enganado a teu respeito e de se terem convencido de que tu não lhes podes fazer bem algum. Eles te resistem e rejeitam a tua ajuda, mas nós trabalharemos com eles, especialmente agora, meu Senhor, quando eles estão tão infelizes e tão desprezados pelos demais. Sua grande miséria e solidão e tristeza tornam-nos desejosos de ouvir as novas da tua graça e do teu desejo de salvá-los. É verdade, concordou, e assim mesmo que eu penso. Esta é, por certo, a ocasião mais propícia para descermos lá e tentarmos ajudá-los. Ele se pôs em pé enquanto falava. Ela também se levantou, e os 4 permaneceram alegres e radiantes à beira dos lugares altos, prontos para descer ao vale de novo. Então Graça e Glória viu que a grande queda d'água quase junto deles descia para o vale também, com um alegre e tumultuoso som das muitas águas cantando enquanto saltavam sobre as rochas. De repente ela entendeu. Ela estava contemplando uma gloriosa e maravilhosa verdade, uma grande multidão que nenhum homem podia contar, como ela própria trazida pelo rei ao reino do amor e aos lugares altos, e que dispondo de suas vidas em alegre abandono, desfiam com ele para os tristes e desolados lugares lá embaixo, a fim de repetir com os outros a vida que haviam recebido. Ela mesma não passava de uma gota no meio daquele alegre e exultante multidão de abnegados, os seguidores do rei do amor, unidos a ele e uns aos outros, cada qual igualmente abençoado e amado como ela própria se sentia. Porque ele ama a cada um de nós, ela disse a si mesma, como se houvesse somente um para amar. O pensamento de se aliar à grande cascata de muitas águas encheu seu coração de êxtase e de arrebatadora alegria, além do poder de expressão. Ela também, afinal, iria com eles em completo abandono de si mesma, pronta a se dar. Ele a trouxe às alturas justamente para isso. Cochichou consigo mesma e então olhou para ele e assentiu. Ele começou a saltar de rocha em rocha, descendo a montanha na frente delas. Escolhia sempre os lugares pelos quais elas poderiam segui-lo, com a segurança, pois os pés delas ainda eram inexperientes. Atrás dele iam Graça e Glória, tendo alegria e paz ao lado, e saltando como as águas, cantando, saltavam ao lado delas. Elas misturaram suas vozes com a alegre música das muitas águas, entoando o seu próprio cântico individual. De repente ela entendeu, ela estava contemplando uma gloriosa e maravilhosa verdade, uma grande multidão que nenhum homem podia contar, como ela própria trazida pelo rei ao reino do amor e aos lugares altos, e que dispondo de suas vidas em alegre abandono, desfiam com ele para os tristes e desolados lugares lá embaixo, a fim de repetir com os outros a vida que haviam recebido. Ela mesma não passava de uma gota no meio daquele alegre e exultante multidão de abnegados, os seguidores do rei do amor, unidos a ele e uns aos outros, cada qual igualmente abençoado e amado como ela própria se sentia. Porque ele ama a cada um de nós, ela disse a si mesma, como se houvesse somente um para amar. O pensamento de se aliar à grande cascata de muitas águas encheu seu coração de êxtase e de arrebatadora alegria,
além do poder de expressão. Ela também, afinal, iria com eles em completo abandono de si mesma, pronta a se dar. Ele a trouxe às alturas justamente para isso. Cochichou consigo mesma e então olhou para ele e assentiu. Ele começou a saltar de rocha em rocha, descendo a montanha na frente delas. Escolhia sempre os lugares pelos quais elas poderiam segui-lo, com a segurança, pois os pés delas ainda eram inexperientes. Atrás dele iam graça e glória, tendo alegria e paz ao lado, e saltando como as águas, cantando, saltavam ao lado delas. Elas misturaram suas vozes com a alegre música das muitas águas, entoando o seu próprio cântico individual. Apressa-te, amado, se, como o cervo, nas montanhas docemente perfumadas, e eu a ti nos lugares altos, onde estás, com os pés de corça, seguirei. Tão próximo como após o cervo vai a corça, assim, aonde fores, certamente irei. Essa forma, talvez, o último verso dos Cânticos, escrita por Salomão, mas para a graça e glória era o começo de uma nova e completa canção.